Irmãos, o nosso texto de hoje está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês também. Irmãos, olha só. Nós, cristãos, temos um péssimo hábito, às vezes, da gente não estar guardando o que a gente recebe. E, às vezes, a gente vê, outras religiões, outras pessoas, elas vão em palestra e vão um monte de coisa, e elas estão sempre absorvendo as coisas que elas estão recebendo. E que a gente cria esse hábito, de leitura da palavra, porque, irmãos, a maior das profecias está aqui, no livro da Bíblia. Então, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, amém? Capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Vamos repetir, para vocês me ajudarem? Mais bonito. Tá feio. Vou cantar. 1, 2, 3. Bonito. O outro. Bem-aventurado. Amém. Irmãos, esse texto tocou muito no meu coração. Porque, primeiro, ele fala de bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? É um nome, que a gente não usa na nossa língua portuguesa, no normal. Esse bem-aventurado, ele quer dizer uma pessoa feliz, extremamente feliz. E você pode até pensar, meu Deus, mas bem-aventurado no ruim, bem-aventurados que choram, bem-aventurados todos os contrários. Mas o Senhor, Ele trabalha de uma forma que não é o nosso natural. Quando a gente escolhe servir ao Senhor, todo o nosso ego, toda a nossa vontade, ela precisa ser aniquilada. Ela precisa ser submetida à vontade de Deus. Caio conseguiu abrir aquele slide? Vamos ver se dá para ver. A primeira bem-aventurança, que é essa aqui. A bonequinha tristinha. Tadinha. Bem-aventurados pobres de espírito. Esse pobre de espírito, será que você acha que é pobreza financeira? Esse pobre de espírito, irmãos, essa pobreza aqui de espírito não é a pobreza física de dinheiro. É você se sentir humilde e seu espírito está tão vazio, tão dependente da presença do Senhor, que essa contradição, bem-aventurados pobres, os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. O reino dos céus, hoje, para a nossa cultura,
não é para os humildes de espírito, são para aqueles que se acham. Mas a bem-aventurança, quando Jesus abre a boca nesse sermão, o que aconteceu? Ele chamou os seus discípulos. O que são os discípulos? Aquelas pessoas que andavam com Jesus. E falou, eu vou ensinar vocês o que é uma pessoa bem-aventurada. O que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é a contradição do que anda hoje em dia, que muitos acham que a riqueza é o dinheiro. Não, não é pecado você ser rico, mas o pecado está na soberba. O pecado está em se achar demais. O pecado é não ter um coração humilde e quebrantado aos olhos do Senhor. Por isso que eu digo, o Evangelho de Jesus é tão lindo. Ele é maravilhoso. Porque abençoado significa um estado invejável. Então, na nossa cultura, fulano é abençoado porque ele é pobre de espírito. Mas o pobre de espírito é aquele que se deixa ser moldado e trabalhado pelo Espírito Santo. Quanto nós precisamos dessa humildade de espírito. Jesus chama de abençoadas algumas pessoas que parecem exatamente o oposto. As pessoas que choram não parecem ser abençoadas, de acordo com a maioria das outras pessoas. Jesus está o quê? Contrastando, ele está fazendo um contraste da verdadeira bem-aventurança, que é prosperidade espiritual, que vem de um relacionamento com Deus, com aquilo que a gente imagina que não é ser bem-aventurado. Mas bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm o coração humilde diante do Senhor. Porque o Senhor, pessoal, Deus falou tanto ao meu coração. Quando Deus fala assim, Jesus fala assim, ele resiste ao soberbo. Você sabe o que é resistir? É falar, aqui não. Aqui não, que você não passa. E ele dá graça a quem? Os humildes. Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Com essas bênçãos, Jesus inverteu muitos valores comuns, dando honra aos pobres de espírito, aos que choram, aos humildes. Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer a total dependência do Senhor. Quando você depende exclusivamente dEle. Eu sei, muitos estão aqui por circunstâncias que falavam, mas eu fiz, eu não fiz, eu não sei, eu não consigo. Mas o Senhor diz para você nessa noite, dependa dEle, seja humilde de espírito, tenha um coração contrito a Ele, aonde você não pode colocar a mão, o Senhor já colocou a dele. O que é impossível para você, é possível para Ele. Isso é ser humilde de coração. Bem-aventurado. Jesus virou nossos valores de avesso, mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. Entender que sozinho você não é nada. Toda a sua vida depende de Deus, sem Ele não há vida. Seu sustento, a sua segurança, não depende apenas do seu esforço. Você precisa de Deus. Numa época que tem muito eu. Infelizmente, a cultura do eu adentrou aos templos. A cultura do que eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou demais. Não, irmão, você é de menos. Você não é nada.
Você depende exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Ser pobre de espírito não significa rejeitar toda a riqueza, nem viver na miséria. Não é isso. Ser pobre de espírito não significa que você não vai mais trabalhar, que você vai andar por aí vestido de pano de saco, mendigando. Não, não é isso. Ser pobre de bens também não garante ser pobre de espírito. Não sei, eu já conheci gente que era bem ruinzinho da vida e tinha uma arrogância, assim como eu já conheci gente que é muito bem de vida e uma humildade de espírito. Então, é como a gente brinca, né? Pessoa mal tem uma casinha, um negocinho assim, já se acha. Ou então que acha que eu sou apóstola, missionária, não sei o quê. Aí chega aqui, já bate ali, ó, o nariz já bate lá no teto. De tanto que se acha. Irmãos, esse não é evangelho. Esse não é evangelho. O evangelho, ele te ensina, ele te bate todo dia no seu eu. Todo dia. Ser pobre de espírito significa reconhecer as suas próprias falhas e dependência de Deus. Quantos estão prontos hoje para virar a chave na sua vida e reconhecer que você depende exclusivamente dele? Se tem alguma área na sua vida hoje que você falou, meu Deus, eu não tenho solução, mas o Espírito Santo de Deus diz para você que ele é a solução. Ele é a solução. Ele é. O segundo ponto, bem-aventurado os que choram. Olha só, porque serão consolados. Você falar porque uma pessoa que chora, que ela é bem-aventurada, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quem já passou aqui uma noite de angústia? Eu já passei. Quando você olha, assim, não é uma coisinha, é coisona. É coisa assim, pesada, que você é colocado assim, um parente seu, você recebe a notícia que ele está lá entre a vida e a morte, e aí você só pode ir para o hospital no outro dia, e aí passa aquela noite não passa, e você faz o quê? Chora. Bem-aventurados os que choram, porque nós seremos consolados. Se você tem no seu quarto fechado a sua porta e chorado com Deus, eu, assim, não sou uma pessoa que, assim, para chorar em público é mais difícil. Mas, quando fecho a porta do meu quarto e peço ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo resolver essa situação. Se você entrou neste ponto de não ter consolo, Deus te diz nessa noite, você será consolado. Você será consolado. O termo chorar neste versículo refere-se à profunda tristeza e arrependimento também por causa do pecado. Irmãos, a gente chora pelas circunstâncias, a gente chora quando a gente erra, a gente chora pelo pecado. O que a gente tem perdido, muitas vezes, é esse choro de rendição aos pés do Senhor. Se renda ao Senhor. Seja, como é a linguagem do jovem, seja emocionado por Jesus, né?
pessoal fala, não, não pode ser emocionado. Mas para o Senhor eu sou emocionada. Para Jesus eu tenho emoção, porque Ele me livrou. Ele me salvou e para Ele eu sou emocionada. O terceiro ponto. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. A mansidão, como eu li aqui, meu Deus mostrou isso aqui, está estreitamente ligada com fortaleza. Aí você pode achar assim que é contradição, né? A gente tem uma visão meio errada do que ser manso. Ser manso é ser amansado por Deus. Não é ser trouxa, não é ser bobo. É ter a mansidão, é ser amansado. Já viu aquele cavalo brabo? Eu estou no processo, tá, irmãos? Vou achando que eu estou por aqui, que eu sou mansinha. Não, é uma coisa que a gente tem é temperamento. E os temperamentos, o colérico, é muito assim. E aí Deus vem assim, ó, tá teu cangote, ó, e te amansa. E te amansa. Vem cá que eu vou botar os arreios de Jesus no teu pescoço e você vai ser amansado. E Ele amansa. Ele amansa. Aí você fica com a resposta. Estou no processo, tá, irmãos? Estou no processo. Não vai achando que eu estou... Olha, a irmã Gleice, ela é mansinha. Não, ela é amansada. Diferente. Ela é amansada, porque o Senhor está me amansando. Que o Senhor possa te amansar também, porque você vai herdar a terra prometida. Vocês estão vendo que tudo isso aqui é meio contra o que a gente tem vivido, ouvido, que as pessoas falam assim, o manso é o trouxa. Mas aqui, diz aqui, está ligado a uma fortaleza. Sabe quem é manso? Só os fortes. Sabe por quê? Porque quando você é manso e amansado por Deus, você tem que ser muito forte para não revidar. Tem que ser assim, ó. Jesus pega você, te amar, te coloca um negócio assim, aí você, peraí, não é a hora de eu falar, vai ter a hora certa, vai ter um momento, eu vou falar com educação, eu vou falar sem gritar, eu vou falar sem espernear. Não é que as pessoas, você vai perder o seu direito a essas coisas, não. É você saber se colocar ali na hora, sendo amansado por Deus. E é fácil, irmãos? Difícil. Muito difícil. O quarto ponto, os que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, eu trabalho na justiça e a gente vê muita coisa. E a gente também se entristece com muita coisa, mas se alegra também. Porque você se alegra também quando a justiça é feita. Quando a justiça dos homens, ela é realizada. Porque, irmãos, não tem coisa pior do que ser injustiçado. Não tem coisa pior de que colocarem teu nome numa coisa que você não fez, numa coisa que você não provocou, numa coisa que você não estava nem sabendo. Não tem coisa pior. Aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes, porque receberão exatamente o que desejam. Deus vai fazer justiça na sua vida. A justiça é dele.
A justiça é do Deus Todo-Poderoso. O problema é a gente querer ir lá, não tem, até no direito diz que é crime você fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Você tem que seguir o ritual, que é ir lá numa delegacia, prestar queixa, vai para o juiz que vai determinar a conduta ou não. Só que, ao invés da gente entregar ao justo juiz as nossas causas espirituais, nós não entregamos a ele. Nós vamos lá, o que é da justiça da terra, faça a sua parte. Aqui ninguém está falando, não. O que é crime, o que é errado, faça, existe lá. Existe lá para você procurar o seu direito. Agora, quando a pessoa tenta fazer justiça com as próprias mãos, vai dar errado. E tem muito crente também querendo exercer a sua própria justiça, porque o meu direito, a minha vontade aqui nessa igreja, porque eu tenho nome, eu tenho isso. Que justiça é essa? Que justiça é essa? O que é do direito, irmãos, se procura dentro do tribunal. O que é espiritual, dobra teu joelho dentro da tua casa e clama ao Senhor pela justiça dele. Se você tem alguma causa na justiça, que você fez a sua parte, você está agindo corretamente, alguém te trouxe um dano, que o Senhor está olhando para você nesta noite e está dizendo para você, eu vi quando te injustiçaram. Eu vi quando você foi lesado. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Vamos entregar na mão dEle. O quinto, os misericordiosos. Vamos lá em Mateus 5:7. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Então, assim, outra coisa diferente para os nossos tempos. Sabe o que é misericórdia? É ter um coração de compaixão e sentir a dor do outro. Só que, ultimamente, a gente não está vendo misericórdia nem das pessoas que se dizem cristãs. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que eles passaram o sermão da montanha lá, olharam e falaram, não, isso aqui é bem misericordioso, não. Os misericordiosos, não, quem vai alcançar misericórdia são os valentes. Os que falam, é minha justiça, é meu direito, é meu isso, meu aquilo, meu não sei o quê. E que não tem misericórdia com ninguém. Já viu aquela pessoa? Ferro e fogo. Pá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá. Ela é boa para estar te enfiando a faca, assim, ó. Ela não tem misericórdia de ninguém. Irmãos, como Deus fala aqui, ó, os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Seja misericordioso, porque você vai alcançar a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Exerça a misericórdia. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele vê a situação triste de cada pecador e sente o quê? Misericórdia. Deus poderia nos abandonar em nossos pecados e simplesmente nos castigar, mas Ele fica triste por nos ver assim e quer ajudar. Deus não é um Deus distante nem apático. Deus não é cruel, exigindo castigo e dor. Irmãos, mas só que infelizmente a gente quer misericórdia para a gente,
e não quer misericórdia para o outro. A gente quer a misericórdia do Senhor para a nossa vida, mas para o outro não. Para o outro não. Eu quero o castigo, eu quero a dor. Ele é justo, mas se preocupa com cada pessoa e quer aliviar o seu sofrimento. Deus nos ama em seu amor e tem misericórdia. A Bíblia diz que cada crente deve ter misericórdia de outras pessoas, porque Deus teve o quê? Primeiramente, misericórdia contigo, cara pálida. Então, às vezes, você esquece que Deus foi misericordioso com você, mas que uma hora ai, mas Deus foi misericordioso comigo. Ai, mas eu sou super crente, eu sou muito crente. Eu sou a terceira pessoa da Trindade, eu sou demais. Eu sou aquela que chega, opa, o fogo desce, achando que é ela. Achando que ela entra aqui, o fogo desce, o céu se abre. Ah, coitada. Se ela não achar e não descobrir que nós dependemos da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias eu peço ao Senhor misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pobre e pecadora. E eu necessito da sua misericórdia. Que a gente tenha esse coração misericordioso, forjado na palavra, forjado no Espírito Santo, esperando tão somente dEle, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Pela misericórdia dele, você levantou hoje de manhã. Pela misericórdia dele, você pegou o seu carro e foi trabalhar. Pela misericórdia dele, você chegou aqui nesta casa. E por que a gente não usa de misericórdia? Outro ponto. Os limpos de coração. Irmãos, ao descrever o cidadão do reino de Deus e a si próprio nessas características, Jesus chega agora em um aspecto relevante, com uma bênção especial, ver a Deus. Vamos lá no versículo 8. Bem-aventurados os sujos de coração, os limpos, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Agora me diz aqui, você vai limpar o seu coração por você próprio? Você tem esse poder de limpar o seu coração? Não. O único que tem poder de lavar os nossos pecados, limpar o nosso coração, se chama Jesus Cristo. E se nós, todos os dias lá, não colocarmos diante do Senhor, Senhor, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa. E como eu sempre digo, pecado não pode ser uma atitude mental diária. Sabe que aquela pessoa que acorda e já fala assim, qual o golpe que eu vou dar? Ou a mulher, qual a pessoa que eu vou atrair? Aquela disposição mental em pecar, não. Pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente. Aconteceu, pá. Que acontece para todo mundo, que senão a gente não estaria mais aqui. Mas é se arrepender. E aquele passado de uma disposição mental errada, se você essa noite ainda não se arrependeu, você tem a oportunidade de se arrepender. E pedir ao Senhor, lava a minha mente, limpa o meu coração, limpa as minhas vestes com o sangue do Cordeiro.
O outro ponto, Caio, pode colocar aquele slide, que é o 9. Os limpos de coração, os pacificadores. Mateus 5, 9. A gente vive em tempos de guerra. Em tempos que as pessoas não procuram mais a paz. É o eu. É o meu direito, a minha vontade, a minha. E é eu. Irmãos, quem veio aqui no seminário de missões, sentiu até vergonha. Porque as pessoas lá fora do Brasil, elas estão procurando pacificar, estão procurando distribuir o evangelho, ensinar as pessoas, proclamar o reino de Deus, enquanto nós, em vez de estar evangelizando, as pessoas estão brigando pelos peixes que já estão dentro do aquário. Nunca vi isso. Agora, ir para fora lá, igual a gente viu aqui nas missões, você sair e ficar lá fora, e evangelizando, e falando de Jesus, aceita Jesus, e fazendo as missões, ninguém quer. E os pacificadores, então, sumiram. Os pacificadores estão em extinção. Procura-se pessoas pacificadoras. Ou botar uma placa na igreja. Você é um pacificador? Ou você é um perturbador? Porque, assim, tem gente, né? Onde chega, não está procurando a paz, não. Ela está procurando problema. Já viu que ela está procurando pelo em casca de ovo? Eu já pensei nisso. Como é que você vai achar um pelo em casca de ovo? Deve ser uma coisa muito feia. Você achar um pelo em casca de ovo. Mas a pessoa fala assim, olha, irmã Gleice, porque esse copo não estava no lugar certo. Porque ele deveria estar aqui. E você botou do outro lado. Ele está procurando o quê? Pelo em casca de ovo. Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar para aquilo que realmente importa. A gente tentar pacificar as pessoas, trazer a paz e não a briga. Por quê? Porque os pacificadores serão chamados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. O último, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mateus 5:10. Mateus 5:10, pode colocar no telão. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o último, por causa da justiça. Que justiça? Não é porque trabalha no Tribunal de Justiça, não, tá? O que sofre perseguição por causa da justiça de Deus. A justiça dele. E qual que é a justiça dele? É você viver essa palavra. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Às vezes nós somos perseguidos. Eu já fui perseguida no trabalho. Irmãos, hoje está tão difícil, mas tão difícil, que todo povo fala que é intolerância religiosa. Você falar de Deus, falar de Jesus. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é deles. Essa perseguição, por mais dolorosa que seja, é vista como uma bênção, pois indica que a pessoa está no caminho certo, seguindo os ensinamentos de Cristo. A perseguição pode se manifestar de várias formas. Você já foi insultado por causa de Jesus? Já falaram mal de você por causa do Senhor? Você já sofreu calúnia, hostilidade?
lá vem o crente. Lá vem aquele que acha que ficou santo. Aquela que acha que é santa. Ela acha que é melhor. Não, irmãos. Nós não achamos que nós somos melhores, não. Nós temos um Senhor Jesus que toma conta de nós. E Ele que pagou o preço pela nossa vida. Não somos nós que somos os bonzinhos, os cheirosinhos, os crentes maravilhosos, não. É o Senhor. É o Senhor. E a equipe de louvor pode subir. Eu espero, irmãos, que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Porque, irmãos, passar por lutas, provações, como eu falei no início, a gente está numa campanha sobre o impossível, e eu creio que o Senhor vai agir nesses pedidos. Ele vai agir naquilo que você acha uma impossibilidade. Mas o que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite diz respeito a coisas e a qualidades que muitas vezes são ditas como improváveis, que aqueles que servem a Deus, eles precisam se aparecer demais, ser o contrário do que aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Bem-aventurado sois vós. Bem-aventurado. Pode colocar de pé. A equipe de louvor pode ir louvando, entregando nas mãos do Todo-Poderoso esses pedidos. Tudo está nas mãos dele. Irmãos, vocês estão falando de uma pessoa que vive todo dia o impossível. Eu vivo na graça de Deus. Nós vivemos na graça de Deus, eu e meu esposo. A gente vive milagre. A gente vive as impossibilidades humanas. E quando eu falo, quando Deus quer trabalhar com a gente, Ele arranca mesmo. Ele arranca a vaidade. Ele arranca tudo. Pode louvar. Se você tem um desejo. Bem-aventurado é o que está. Amém, Jesus. Firmado em tua casa. E aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Irmãos, aproveitar esses minutos. Vocês viram quais são as bem-aventuranças. Se tem alguma delas, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, você mesmo no seu local. Você vai se ajoelhar. Vai clamar ao Senhor. Senhor, se tem faltado em mim misericórdia,
Pode se ajoelhar agora. Se tem faltado em você alguma dessas características, se tem faltado mansidão, se tem faltado domínio próprio, que o Senhor possa tocar no seu coração nessa noite. Porque, irmãos, aquilo que eu falei no início, o impossível Ele vai fazer. E Ele está fazendo nessa noite. Aquilo que você acha impossível, Ele está fazendo. Mas aquilo que é possível a você fazer, se é possível você se reconciliar, se é possível você pedir perdão, se é possível você se arrepender, se arrependa nesta noite. Entrega nas mãos dele. Clama dele, porque você será bem-aventurado. Bem-aventurado. Você tem esta bênção nas suas mãos, que é a bem-aventurança. Se tem faltado em você alguma dessas características, clame a Ele. Entregue a Ele. Clame a Ele. Use esse minuto agora e se coloque diante da presença dEle. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor. E eu te clamo agora, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor. Na minha vida, Senhor. Na vida da Tua igreja, Jesus. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nós dependemos da Tua graça, do Teu favor. Senhor, olha para as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos, Senhor, por Ti nessa noite. E te pedimos a Tua bênção, a Tua paz. Pode se colocar de pé.